conheço mais o sofrimento, a angústia. Eu sei o que é hoje o sofrimento, a amargura de mais de 50 milhões de brasileiros. O Brasil poderia ser diferente. O Brasil poderia permitir ao seu povo viver decentemente, ao seu povo realizar seu sonho, ao seu povo ter casa, ter salário, ter emprego, ter reforma agrária, as crianças terem escola, terem comida, o povo ser feliz. O Brasil poderia tranquilamente fazer isso. Não faz porque as autoridades que até agora governaram o Brasil não tiveram nenhum compromisso com o nosso povo. Todos eles tiveram compromissos com o poder econômico. Então elaboraram toda a política econômica voltada a favorecer apenas uma elite dominante. Eu vi mulheres chorar no comício, eu vi mulheres reclamar. Eu vi pessoas pedirem casa, pedirem telha, pedirem vestido, pedirem sapato, pedirem dinheiro. Eu vi pessoas pedirem as coisas mais elementares que todas as pessoas tinham direito de ter. Mas não tem, porque moramos no Brasil, governado por uma elite retrógrada, reacionária, conservadora. Porque ele não desceu aqui para falar conosco. Se ele tivesse descido ali, e tivesse estendido a bandeira, eu sou PT, eu sou democrático. Parabéns, qual é a sua ideia? Ok, eu sou PT. Eu não sou PT. Eu não falo de partido, nem de PT, nem de PMDB, nem de PDS. Eu sou anticorrupção. Para mim não importa o partido. Para mim importa a honestidade. Isso que para mim é importante. O senhor xingou de filha da puta? Porque ele é o filho da puta. Por causa da cor da bandeira. Não, porque ele é petista, ele é o filho da puta. O petista é da democracia. Mas mas peraí, eu sou democrata, eu sou anti-PT, eu não posso ser chamado de filho da puta? Mas posso. Como ele é petista, ele é um filho da puta. Porque foi ele que colocou essa bosta aí, cara. Foi ele que colocou essa bosta aí. Não foi eu, foi você. Não sei se você é petista, não é. Tá, foi ele que colocou. Entendeu? Eu tenho o direito de chamar filho da puta, não porque a mãe dele é puta. Mas não tem outra coisa pra me chamar além disso. Não. Eu não vim nem me manifestar contra nem a favor. Eu vim entender um pouco o que está acontecendo aqui. E o que eu estou vendo realmente é uma manifestação de maioria pacífica, democrática, em que cada um fala o que quer, mas a gente vê assim que quando vai um pouquinho contra o que a maioria está pensando aqui, a gente vê reações como essas que eu acabei de me envolver. As pessoas aceitam a democracia desde que sejam do lado delas, né? E uma simples bandeira na janela é suficiente para fazer uma pessoa quase enfaetar na rua, o que não parece muito democrático da parte deles. Uma coisa que me chama muito a atenção aqui, que eu não tinha comprado essa ideia até agora de elite branca e tudo, é que se você der um giro, você não vai ver a adesão popular maciça, você vai ver a elite branca de São Paulo. E o que não invalida o movimento, mas realmente você vê que não é a maioria da população que está aqui. A direita brasileira sempre foi uma direita muito truculenta, né? Não existe essa história do homem cordial no Brasil. O que existe é uma brutalidade das classes dominantes brasileiras, especialmente da direita brasileira, que se manifestou assim em 54 com Getúlio, em 64 no golpe, e se manifesta assim novamente. Porque mesmo o PT não sendo um partido de esquerda, algumas das políticas colocaram em pauta a questão social, elevaram um pouquinho o nível de vida dos pobres. E isso é intolerável. É compreensível, é razoável que esses setores não concordem com políticas mais populares, com políticas de equalização, com políticas de transformação de um status quo que os favorece. Esse é um aspecto. O que eu acho que, digamos, está chamando muito a atenção é que isso está se tornando uma posição altamente radicalizada, adquirindo tinturas de intolerância que beiram o fascismo.
Pessoal, um minuto de atenção. Eu queria saudar aqui hoje, dizer para vocês, temos a ilustre presença do ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha, né, que nos brindou com o programa Mais Médicos da presidente Dilma Rousseff, responsável por um gasto de 1 bilhão que nós, todos os otários aqui, pagamos até hoje. 63 milhões de pessoas só tem. Parabéns, ministro! Parabéns! Parabéns! Na verdade, o alvo, ele em parte realmente é o PT e determinados grupos ligados ao PT, mas uma outra parte do alvo realmente é o discurso de esquerda, é o discurso de distribuição, de combate à desigualdade, todo esse pacote de direitos, que claro que a sua efetivação, de certa forma, afeta os privilégios que eram de um grupo, né, normalmente branco, rico, morador de grandes cidades, né, cristão. Ele afeta esses direitos, então tem grupos que estão lutando arduamente na internet, fazendo quase que uma cruzada para diminuir, criticar, colocar em suspeita esse pensamento de esquerda com relação à discussão da igualdade. A direita brasileira não fica devendo nada à direita venezuelana. Não só pelo fato de ser brega, de se vestir com pele de oncinha e coisas que tais, mas pelo fato do seu ímpeto contra o pobre, contra o negro, contra o diferente, contra o homossexual, contra a mulher, enfim, é essa coisa atrasada. Esse ataque virtual, né, ele não fica só no virtual. Eles vão catalisando esse sentimento que mistura uma insatisfação, então, eu não gosto do governo, com eu odeio, né, e esse ódio na rede, que é um processo, não é de um debate político, a minha opinião é diferente da sua, é diferente de um outro colega, mas é a eliminação daquele que é um adversário do ponto de vista do campo das ideias. Quando você começa a intervir sobre a vida privada de cada um por razões políticas, isso é o que a Hannah Arendt chamava de totalitarismo. Você não tem um espaço no qual você está, digamos assim, preservado, né, nos seus direitos fundamentais. Eu acho o seguinte, discurso de ódio, nesse nível que a gente tem agora, ele é novo. E ele é novo e só existe porque existe uma tremenda facilidade de comunicação. Todo mundo agora tem voz, ou acha que tem voz. As pessoas primeiro começam a atacar e falar, ele desvia dinheiro, ele rouba, ele desvia dinheiro. E aí as pessoas começam a acreditar naquilo e aquilo parte para o mundo analógico, para o mundo do dia físico, né? Ele é novo? Não. Veja esporte. Veja palmeirenses e corintianos e são paulinos se matando por causa da polarização. Seres humanos estão acostumados a polarizar. Você se junta à sua tribo e por uma questão de sobrevivência você ataca tudo que não é a sua tribo, porque o que é de fora me ameaça. Então eu tenho uma reação de ataque. E eu acho que isso foi elevado à quinta potência com essa história de redes sociais. Do ponto de vista sociológico, volto a dizer, posições políticas diferentes, confrontos políticos, até confrontos políticos duros, são perfeitamente normais. A vida democrática não é uma vida pacífica, ela é conflituosa. O que ela não pode ser é violenta. Nós viemos e viremos em todas, pelo mesmo motivo que estão todos aqui, né? É que eu vi várias bandeiras, eu vi impeachment, eu vi ditadura militar, então eu não sei qual é a bandeira que vocês carregam. Olha, a minha bandeira, impeachment não, e nem os militares não. Agora essa terceira via, não sei como surgiria, entendeu? Eu não quero Temer. Eu não quero mudar o regime também. Não quero... seria contra essa corrupção. Da situação do país. Do país mesmo, a corrupção que está vindo. Porque realmente está um absurdo, né? Nós estamos passando. Não tem condição de ficar assim. Isso é só o PT? São todos os partidos? É uma coisa do PT? Ganhou longe, né? Ganhou longe. O PT ganhou longe, até porque a bandeira dele era outra. Eu acho que tem que ter uma reforma política sim, mas pelo PT não. Porque o PT é manipulador, além de tudo. Ele está com a máquina na mão, ele faz o que ele quer. Tem que ter uma reforma, tem que mudar essa Constituição, que está um horror, mas não com esse partido. Todas
são tendenciosas. Pro lado? Não, pro lado do PT sempre, porque a mídia sempre vai ficar do lado que está o governo. Quais são as profundas razões psíquicas que explicam essa gente? O que está entranhado na mente dos petistas? Bem, eles desprezam a sociedade e se acham superiores a nós. Acham que estão na chamada linha justa e que têm fins supremos, por isso arranjam seus meios predando o Estado. Para eles, administrar é coisa de capitalistas. Eles têm a utopia. E além de incompetentes, são permissivos com malfeitos e desatentos com a coisa pública. Mas agora chegou a hora da verdade. Como escreveu Nelson Rodrigues, só os canalhas precisam de uma ideologia que os absolva e justifique. Tem nenhuma relação entre a crise econômica interna do Brasil e a crise internacional. Qualquer pessoa que conhece economia internacional sabe disso. Portanto, ela está mentindo. A presidente não desceu do palanque. Ela imagina que está na campanha eleitoral do ano passado, quando ela mentiu na campanha, o maior número de injúria, calúnia e difamação da história republicana brasileira. Então, ela mente. Segunda coisa, ela diz que a maior, desculpe usar a expressão, cara de pau, que a economia hoje está mais sólida do que alguns anos atrás. Ela está gozando na nossa cara. Ela pensa que nós somos idiotas, né? Isso não é verdade, ela mente novamente. Nós vivemos uma situação gravíssima, basta ver as contas públicas, basta ver a disparada do dólar aqui, basta ver todos os indicadores econômicos, basta ver o PIB. Em suma, qualquer pessoa em sã consciência sabe que a presidente está mentindo. A história se repete e as mentiras também. Não vai funcionar um projeto anticorrupção que emana de um partido umbilicalmente ligado à corrupção. Obviamente, o projeto já nascerá corrompido. Em artigo no Diário do Comércio, intitulado Queda de Braço, o escritor e filósofo Olavo de Carvalho defende a cassação do registro do PT e o impeachment da presidente. Para o colunista, o partido é ilegal, porque é filiado a uma organização estrangeira, o Foro de São Paulo, uma entidade estratégica das esquerdas na América Latina, fundada pelo ditador Fidel Castro e cujas resoluções são cumpridas à risca pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho que o ódio ao PT, ele não tem outra origem a não ser a própria mídia. Eu acho que a maneira como a mídia cobra o PT induz ao ódio. Por quê? Porque ela cobra o PT como se fosse realmente uma camarilha de ladrões, entendeu? Como se todos os petistas fossem pessoas sem caráter. Então essas narrativas estão todas presentes na mídia. E não é que estão presentes na mídia, estão presentes o dia inteiro. O que é discurso de ódio para mim? Te dou um exemplo de um leitor que me escreveu na semana passada. Ele escreveu protestando porque ele diz que os comentários que ele faz na seção de comentários da Folha são barrados.
Aí eu pedi uma resposta para o pessoal do site. O pessoal do site me mandou 3 ou 4 comentários desse leitor. E o tom desse leitor é o seguinte: eu quero que o fulano de tal morra de câncer. Veja, isso para mim é um discurso de ódio. Esse não é um discurso de ideias. Esse não é um discurso que eu acho que a presidente mente porque ela disse isso e é aquilo, e eu acho que ela deveria sair. Você pode dizer que esse discurso não é polido, e ele não é, mas ele não é de ódio. Posso pegar pesado, eu digo, eu odeio a Dilma. Eu quero que a Dilma saia do governo, ela é uma mentirosa. Eu fui absolutamente bruta, você percebe? Não tem nada de ódio. Você pode ter, eu posso estar me pronunciando com ódio, mas eu não estou dizendo matem a Dilma. Eu não estou dizendo nada que seja realmente uma coisa que provoque selvageria. E discurso de ódio, para mim, é quando não é opinião, é selvageria. Essas reações que descambam para o ódio, elas têm essa origem na mídia? Eu não acho que seja a origem do ódio, mas acho que amplifica. Uma boa parte da grande imprensa é antipática às políticas do PT. Não gosta das políticas do PT. O que é um direito dela. Mas o fato é que, à medida em que boa parte da grande imprensa não concorda, produz um certo desequilíbrio, que, por sua vez, traz consequências para o processo democrático. Todos os governos apanham monumentalmente. E é obrigação do jornal bater em governo, porque jornal não existe para adular. Se existe um discurso de ódio, e ele existe, eu acho que ele não está na mídia consolidada. O discurso de ódio, ele está disseminado do lado A ao lado Z. A Ombudsman da Folha me telefonou para conversar sobre o manchetômetro durante a campanha. E, como outros jornalistas, ela veio com essa história de que o papel da mídia, na verdade, é o papel de watchdog, como se diz em inglês, ou seja, eles são críticos ao poder, né? Ao partido que está no poder, à situação. Então a gente pegou a eleição de 98. Por que a eleição de 98? Porque a eleição de 98 era PT contra PSDB, né? Era uma reeleição, uma candidatura à reeleição, só que o incumbente, ou seja, o presidente da época, não era do PT, mas era do PSDB. E a gente vê que é impressionante a diferença de cobertura que a mídia fazia naquela época, ou fez naquela época, e fez agora na cobertura de 2014, na reeleição da Dilma Rousseff. Eu acho que é uma grande evidência contra essa tese de que a mídia simplesmente critica quem está no poder. Quando era o PSDB no poder, não foi assim. Da mesma maneira como o nosso estudo mostra que, na cobertura de 2014, o Geraldo Alckmin, por exemplo, a despeito de estar atravessando uma crise hídrica sem precedentes no estado de São Paulo, não tem quase cobertura negativa por parte de jornais. A nossa base de dados é formada por um jornal do Rio de Janeiro e 2 jornais de São Paulo. Esses jornais de São Paulo não estão muito preocupados em criticar o governo, no caso, que era do PSDB. Se há notícias, os meios são obrigados a publicar. A regra básica do jornalismo, né? Você não briga com a notícia. Se você tem notícia, se é notícia, você tem que publicar. Porém, quando essas notícias vão só numa direção, isso acaba gerando uma consequência. A mídia é um ator político. Como ator político, ela tem interesses próprios e recursos próprios e se articula com atores políticos em determinada circunstância, em determinada conjuntura. Eu acho que naquele momento, né, que você pontuou bem, que a Globo faz uma inflexão na cobertura do impeachment, desloca um pouco, não foi só a Globo. Na mesma semana nós tivemos a Fiesp, né, soltando uma nota dizendo, olha, temos que tomar cuidado com determinadas decisões que podem ser apressuradas. A Federação da Indústria do Rio soltou uma nota semelhante, e aí a leitura que eu faço é, hoje em dia, a crise econômica, e a crise econômica muito alimentada por uma crise política, ela é uma crise que está começando a fazer com que alguns setores econômicos percam. O PT cevou esse sentimento, né? E isso é potencializado quando a situação econômica entra em declínio.
Se você for pensar, quando surgiu o nazismo na Alemanha, foi quando a Alemanha vivia a crise do Tratado de Versalhes, depois a crise de 29, quando as condições de vida se deterioraram. Quando é que o fascismo subiu na Itália? Quando as condições de vida pioraram. É quando surge a bandeira salvacionista que o problema é o judeu, que o problema é o haitiano, que o problema é o diferente, que está aí a razão dos males nacionais, que é quem está tirando meu emprego e tal. O que permite a ascensão da direita e o discurso do ódio, 2015, é o ajuste fiscal. Ele está piorando a vida da população, ele é feito para favorecer e salvaguardar os interesses do sistema financeiro, e ao piorar a vida da população, gera um caldo de cultura que faz com que entre em cena novamente essa extrema-direita que sempre esteve aí. E as pessoas não veem isso porque esses setores que estão nas ruas, eles estão pouco lixando. Tem um pedaço da classe média que tem dinheiro em ações, dinheiro especulativo, não está preocupado com isso. Para eles é a corrupção. Por quê? Porque é muito mais simples eu falar de corrupção para as pessoas. Porque a corrupção envolve uma questão moral. Roubou. Porque a corrupção envolve o sujeito ter comprado carros de tal tipo. Porque a corrupção envolve coisas muitas vezes fascinantes, como sexo, como morte, como vida boa. Enfim, a corrupção tem um enredo dramático que possibilita que se torne muito mais compreensível. Certamente, para quem coloca a questão da corrupção como o problema central em relação ao PT, não se trata de um pretexto. Mas eu diria que é um fenômeno ideológico no sentido de que essas pessoas não olham para o conjunto, não olham para o todo. Acabam, digamos, personificando, por assim dizer, em um partido, algo que dá a impressão de ser um fenômeno muito mais geral. Em 2006, a gente tem os escândalos de corrupção envolvendo o PT, que são os escândalos do Mensalão, né? E desde lá, e eu não estou dizendo que o partido teve ou não teve envolvimento, mas eu acho que a forma como a investigação foi conduzida e principalmente a forma como ela foi disseminada pelos grandes meios de comunicação, ela começou, de certa forma, era quase como que uma contrapartida de uma visão dominante, que era aversa ao PT, dizendo assim, não, essas pessoas não podem gostar do PT e a gente precisa dar elementos para elas voltarem a ter dúvida. Em 2010, a gente tem a eleição da Dilma e é muito curioso, se você fizer um levantamento no primeiro ano, ou pelo menos nos primeiros 8 meses, do governo da Dilma, nós vamos ter uma lua de mel com o PT. Então, primeiro que a Dilma ela sabe falar inglês, ela tem ensino superior, ela já era um perfil mais palatável às classes médias. À medida em que ela continua se afirmando e se mantendo como uma pessoa do Partido dos Trabalhadores, ela também deixa de cair nas graças disso. Nós precisávamos de outro escândalo político. E aí, é curioso que antes desse escândalo que nós estamos vivendo agora da Lava Jato, nós vamos ter um episódio muito marcante na história do nosso país, que são as jornadas de junho. Junho foi um fenômeno muito complexo, porque ele misturou forças opostas, antagônicas. Começou como um movimento à esquerda, se ele tivesse prosseguido como ele começou, tivesse sido realmente uma marcação de anacronismo do PT. Mas acontece que não foi isso. Ele acabou sendo aproveitado para incorporação de setores de direita e de centro, sobretudo de direita, que estavam em busca de uma manifestação de massa desde 2005, quando ocorre o Mensalão, e não conseguiam colocar as pessoas na rua. Finalmente, aquilo deu a janela de oportunidade que eles estavam esperando. Burguês, tudo burguês! Eu não sou de partido, cara, eu não sou de partido. Foi do caralho! Porque a gente tá aprendendo. Violência! Sem violência! Deixa eu me falar, irmão, deixa eu me falar. Não passarão!
quando a imprensa mistura como se tudo fosse a mesma coisa, foi muito oportuno para colar na imagem da Dilma essas manifestações contra o governo. E aí a gente intensificou o que já vinha desde 2005, 2006 do Mensalão, que é o processo, aí sim, não era mais a versão. Aí é isso que você está falando, eu concordo plenamente, que é a criminalização do PT. Apesar de ter surgido o PSOL em 2004, o PT continua sendo a principal referência para a esquerda brasileira. O Partido dos Trabalhadores está perto de ter a vitória mais importante pela esquerda, não sei que esquerda, centro, qualquer esquerda, em 20 anos realmente. E que posso aproveitar a presença do senhor Dirceu. O que o senhor aprendeu, por boa ou por mal, no tempo na Cuba, que pode aplicar agora aqui no Brasil? Nós também estamos querendo saber. Veja bem, esses dias uma revista publicou no Brasil uma matéria sobre a minha vida e colocou como título O Homem que Faz a Cabeça do Lula. Eu quero dizer a vocês, quem fez a minha cabeça foi o Lula. Quem me mudou, quem me mostrou que havia um outro caminho, e é toda a minha geração, foi o PT. E quem fundou o PT foi o Lula. Quem dirigiu a oposição brasileira nessas últimas décadas foi o Lula. O PT tem uma história, com todos os seus problemas, muito edificante, porque possibilitou a setores pobres da sociedade brasileira entrarem na cena política. O PT foi, de fato, um grande partido. A ascensão do PT ao poder foi uma coisa também grandiosa. O PT foi um partido que teve um sentido e que durante 20 anos aquilo ali foi construído muito intensamente, com processos de base, com a participação da igreja, com a participação de toda e qualquer mínima organização de base, foi que levou em 2002, 2003 ao evento Lula. O PT teve uma evolução dentro das possibilidades da política muito semelhantes com o que a social-democracia europeia teve. O PT talvez seja o último partido social-democrata a se adequar ao status quo. Os social-democratas europeus foram partidos que parte deles gerou o estado de bem-estar. Taxou os ricos, taxou as grandes fortunas para possibilitar uma vida melhor para os de baixo. Foi um projeto de engenharia social formidável em países com uma disparidade de renda muito melhor que o Brasil. No caso brasileiro, o PT tentou fazer isso nos primeiros anos, ser um partido social-democrata clássico, talvez, mas hoje não, ele faz o que o Partido Socialista Francês faz, que o Partido Socialista Operário Espanhol faz. Eu não acho que o PT tenha trocado um projeto político por um projeto de poder, porque eu entendo que o lulismo é um projeto. E o lulismo, o que ele é? Eu acho que ele é uma invenção, uma novidade, mais ou menos criada mais ou menos empiricamente pelo ex-presidente Lula, que significa juntar certas premissas de direita com certas premissas de esquerda e sair por uma via que permitiria você, sobretudo, combater a pobreza no Brasil, sem confrontar o capital, portanto, com uma taxa muito baixa de radicalização política. A Carta aos Brasileiros representa um giro muito sério na trajetória do PT, que é o giro de acalmar os mercados. Como é que se acalma os mercados? Dizendo que você não vai tocar em nenhuma estrutura vigente, que é consubstanciado naquela frase, vamos respeitar os contratos. Quando você respeita os contratos, você está dizendo que não vai mudar nada na substância. Esse projeto, o que fala muito a favor dele é que durante cerca de 10 anos ele deu certo. Ninguém imaginava que isso pudesse funcionar. Eu acho que traz uma série de problemas, cria uma série de dificuldades para a esquerda, porque não é propriamente um projeto de esquerda, mas o fato é que ele deu certo. Essas políticas, nenhuma se deu fazendo escolhas. Fazendo escolhas quer dizer o seguinte, eu vou tirar daqui e colocar ali. Eu vou tirar dos ricos e dar para os pobres. Eu vou taxar as grandes fortunas e vou isentar os de baixo. Não, foi feito porque
houve um ciclo de crescimento da China que passou a consumir commodities, produtos que o Brasil tem para vender, como soja, minérios. Essa demanda gerou uma prosperidade interna, ou seja, o que os economistas chamam um excedente, e esse excedente foi distribuído muito na forma de juros para os de cima e programas sociais, salário mínimo para os de baixo. Quando o cobertor volta a ficar curto, o PT faz a opção que qualquer governo liberal faz. Eu vou bancar quem me bancou. Na verdade, o PT ele viveu nos últimos anos da produção de uma máquina binária. Essa máquina binária, fundamentalmente, é a máquina de produção do seguinte: nós somos o menos pior, a elite nos odeia porque estamos de toda maneira lá onde sempre estiveram, estamos fazendo algo, uma nova classe média, e se alguém estivesse no lugar da gente, ou não conseguiria fazer nada, ou seria que nem a gente. É fácil hoje dizer que o governo errou, que fez isso e não fez aquilo. É bom então a gente lembrar algumas coisas. A situação do Brasil hoje é muitíssimo melhor do que a de muitos países que entraram ou estão entrando em crises profundas. Nós mesmos já enfrentamos crises econômicas mais graves e conseguimos vencê-las. Principalmente porque não deixamos que elas se transformassem em graves crises políticas. Um esforço desse tamanho faz pressão nas contas públicas. Mas será que o governo errou ao tentar de todas as maneiras evitar que a crise arrombasse a porta dos brasileiros? Aqui para nós, não é melhor a gente não acertar em cheio, tentando fazer o bem, do que errar feio fazendo o mal? Nas eleições o PT conseguiu produzir esse binarismo. Só que isso tem um preço. E o preço é que ele mentiu. Ele mentiu ainda mais do que ele já mentia antes. E ele mentiu duas vezes. Ele mentiu dizendo que nunca faria o que ele está fazendo, e mentiu dizendo que o que ele está fazendo, que ele disse que não ia fazer, não precisava ser feito. Eu acho que o Brasil enfrenta hoje, Boris, uma coisa que ninguém pode negar: uma das mais graves crises internacionais. E, ao enfrentar essas crises, nós recusamos a velha receita, que diante da crise, o Brasil fazia o quê? Botava a conta para o trabalhador pagar. Desempregava, arrochava salários, aumentava impostos e aumentava tarifas. Nós nos recusamos a fazer isso. É essa máquina binária que, para se safar, leva toda a esquerda para o buraco e, eventualmente, joga com o fogo de deixar esse espaço de legitimação. Os protestos do 15 de março e 12 de abril são um momento disso. São protestos hegemonizados, atravessados por temas de direita, mas a partir de uma indignação justa. Você tem muita gente de esquerda dentro do PT, mas o PT não é um partido de esquerda. O PT não, de jeito algum. O partido está aí para fazer um jogo político. Agora, um partido que assina, patrocina e formula a lei antiterrorismo não é um partido de esquerda. O partido que assina, que vota a favor da perda de direitos trabalhistas não é um partido de esquerda. E como é que pode um partido de esquerda defender um modelo de desenvolvimento baseado em mega eventos como Copa do Mundo e agora Jogos Olímpicos, com toda essa carga de destruição que vem junto e de exploração? É muito confuso isso, como o PT se presta a esse papel. A crise do PT, ela afeta, eu vou dizer, a esquerda e vou dizer, poderia ampliar um pouco mais, que é um espectro progressista. Quando você fragiliza aquele que era o principal, o principal partido, aquele que conseguiu ter uma projeção nacional e internacional muito grande, o que acontece? Você não consegue que aqueles outros partidos, movimentos, personalidades intelectuais desse campo consigam ter um impulso para levar à frente essas reivindicações. Mas PT, de fato, essa forma, não só as formas partidos PT, PSDB e todos esses outros P's, como o jogo que eles fazem entre si e o jogo que eles fazem entre si e a mídia, é tudo isso que a gente está tentando desmembrar
e recriar. Em junho, todo mundo estava na rua, cobrando para que algo acontecesse. E o que eles fizeram? Desqualificaram. E eles foram trabalhar para destruir o que é a fonte de qualquer dinâmica constituinte, o que é a fonte de qualquer mudança. A partir de junho, não tem mais como tolerar um diálogo com o PT enquanto PT. Quando você chega ao governo, é necessário você se compor com o parlamento que existe. Você não pode substituir o povo. Né? A população, o eleitorado votou naqueles partidos, naqueles candidatos que lá estão. As alianças para governar são justificadas. Onde eu acho que o PT errou é em transformar essas alianças em alianças eleitorais. Porque na eleição, se você não mantém o seu projeto autônomo e claro, você não consegue politizar a população, você não transforma a eleição num processo pedagógico e você não acumula forças para a transformação. Se você olhar bem agora, a grande discussão que está no país, a grande polarização não é PT e PSDB. A grande polarização é eu não quero o PT e do outro lado tem eu não quero o PSDB. Você não tem um terceiro nome que as pessoas pudessem se aglutinar ali, você tem só rejeição de ambos os lados. A imprensa tem um papel a exercer? Olha, Haru, me sinto muito, mas eu costumo ser otimista com um monte de coisa, mas nisso daí eu não sou muito, não. O conflito faz parte da democracia, mas ele não pode partir para a violência. A violência verbal é uma forma, né, de violência, e o que eu acho é que nós estamos caminhando claramente para passar da violência verbal para outras formas de violência, se é que já não passamos em alguns casos, e é preciso então realmente a gente alertar para esse fenômeno e começar a agir para desfazer isso, porque isso não interessa a ninguém, na verdade, no Brasil, pensando do ponto de vista republicano, ninguém vai ganhar com isso.